Fala pessoal, beleza? Aqui é Leandro Cavaleiro mais uma vez. Hoje no vídeo, como eu prometi para vocês, eu vou fazer um vídeo falando sobre lote de pagamento, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá. Vou acessar aqui a ferramenta, o Oracle ERP Fusion, tá? Primeira coisa, eu vou mostrar para vocês a versão que a gente está. Vou clicar aqui no meu usuário, a gente está na versão 26C, tá? Então, clicando aqui no canto direito em cima, set, vou setar a preferência aqui, vou mudar a minha linguagem, colocar Brazilian Portuguese, tá bom? Salvar e fechar, e aí a gente começa. Vou clicar aqui na home page e procurar aqui o módulo contas a pagar. No vídeo anterior a gente falou ali sobre pagamento rápido. Hoje a minha ideia é falar sobre o lote de pagamento, tá? Então vou acessar aqui contas a pagar, tem aqui pagamentos, tá bom? Vou clicar aqui em tarefas. No vídeo passado a gente falou aqui sobre criar pagamento, que é o pagamento rápido, né? Hoje eu vou falar aqui sobre enviar a solicitação de processo de pagamento, tá? Vou tentar ser mais breve possível aqui, tá? Não estender muito o vídeo, mas a solicitação do processo de pagamento entende-se por lote de pagamento, tá? Como é esse nome que a gente tem no Oracle ERP Fusion, tá? Então, a primeira coisa, preciso dar um nome para o lote, tá? Não é um campo que gera automaticamente esse nome aqui. Então, vou colocar aqui 20 de 8 de 26, que é a data de hoje. Poderia utilizar o modelo aqui? Poderia sim, tá? Em outro vídeo eu vou explicar esse modelo aqui, é bem legal. Depois a gente vai poder utilizar o modelo lá no agente de tá? Mas esse modelo seria basicamente para a gente agilizar o preenchimento. Como a gente pode ver, a gente tem essa tela aqui essa tela de critérios da seleção e opções de processamento de pagamento, tá? Bom, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai preencher essa primeira aba de critérios de seleção. São os parâmetros, né, os critérios informados que o sistema vai utilizar para selecionar as notas fiscais a serem pagas, né, as invoices a serem pagas. Então, qual que é a data de início? Vamos supor ali que, vamos pensar num cenário aqui, né? Eu preciso pagar todos os títulos que estão vencendo hoje, 20 do 8, né? Mas eu não vou colocar essa data porque o ambiente eu não sei como estão os documentos, as invoices, então eu vou colocar um período maior. Então, vamos dizer assim, ó, eu quero pagar todas as notas do dia 1º de julho, esse aqui é o vencimento, tá? Data de vencimento de até hoje. Tudo que está venceu de julho até hoje, eu vou pagar. Prioridade de pagamento é um conceito para quem vem do EBS, ele se mantém aqui no Oracle ERP Fusion. Então a prioridade nada mais é que um campo para utilizar ali você pode utilizar de 1 a 99, mas é um campo para a gente conseguir classificar, né, as nossas parcelas, nossos títulos, tá? Isso depois eu posso entrar em mais detalhes, mas basicamente você pode classificar, entrar lá na parcela da nota e colocar, ó, esse título é prioridade 90, tá? Então aqui eu coloco D e até de 1 a 99. Data base, qual que é a data base para ser utilizada, se é a data de vencimento ou data de pagamento. Isso aqui será utilizado também para fazer cálculo de desconto, tá? Em outro vídeo mais detalhado, um vídeo mais comprido, eu vou fazer um exemplo desse, colocando desconto, colocando juros numa nota, e a gente vai poder olhar para essa data base também. Eu escolho a data base de vencimento ou a data de pagamento, tá? Beleza. Selecionar NFs de pagamento antecipado, né? Sim ou não, né? Se você quiser pagar adiantamento também. Incluir notas com valor zero, posso colocar sim ou não, tá? Posso filtrar, aqui começam os filtros, né? Grupo de pagamento, você quer tudo ou quer especificar algum, né? Poderia vir aqui no mais e selecionar um grupo qualquer aqui, tá? Por exemplo, employee, né? Então, vou deixar tudo, quero pegar todos os grupos de pagamento. Moedas, aqui eu posso selecionar a moeda de pagamento e colocar aqui. Então, eu posso selecionar a moeda da nota ou de pagamento, né? O que é isso aqui? Na invoice, eu tenho a moeda da invoice. Vamos pensar assim que a moeda da invoice é dólar, mas a moeda de pagamento da invoice é BRL, tá? Então tem essa diferença. Então eu posso selecionar aqui, ó, eu posso filtrar pela moeda da nota ou do pagamento. Vou colocar tudo, né? Unidade de negócio, a mesma coisa aqui também, eu posso selecionar a unidade de negócio da nota e do pagamento.
eu posso ter essa diferença. Pessoa jurídica, as origens, isso aqui é legal, porque a gente pode pegar aqui origens, tudo que vem de reembolso de despesa, ou que vem do módulo, por exemplo, do FDC, eu poderia colocar aqui específico, né? Filtrar essa origem, por exemplo, tudo que vem lá de ativo, beleza. Vou pegar um outro exemplo aqui, é, tudo que é cartão de crédito, origem. Então, ele vai selecionar só os documentos que têm origem a cartão de crédito, as invoices. Ou eu posso usar como exclusão, né? Tudo que for cartão de crédito, eu vou excluir desse lote. Então, bem legal ter essa opção de exclusão aqui, né? Posso filtrar também por tipo de fornecedor, né? Tipo mesmo fornecedor, tem governo, vou deixar aqui vazio. Modo de pagamento, vou deixar vazio. O método de pagamento, aqui, a gente falando de Brasil, a gente tem cheque, a gente tem eletrônico, tem o Pix, tá? Entra nesse classificação de método de pagamento, tá? Tipo de taxa de conversão ali, se for um título estrangeiro, né? A gente pode colocar aqui tipo de taxa, só vai pagar aquilo que está com a taxa usuário, né? Taxa usuário é quando tem quando o usuário informa a conversão da rate, né? Da conversão da moeda, né? Então, vou deixar ou usuário ou todas as outras. Vou deixar nulo aqui. Posso filtrar por único fornecedor específico. Grupo de pagamento. Também posso utilizar. Isso aqui é basicamente uma outra classificação, né? Assim como a gente tem aqui a prioridade, que é uma classificação que você pode usar até 99, a gente tem um grupo de notas aqui também, né? Eu falei grupo de pagamento, mas é grupo de NF aqui, tá? O grupo de pagamento ele está aqui. Então eu poderia, num documento, numa invoice, eu também tenho essa informação ali no cabeçalho, que eu poderia classificar como eu bem entender ali, né? Por exemplo, eu tenho um lote de notas. Então, estou subindo ali, faço uma carga de notas e eu falo, ó, tem um grupo de notas isso aqui, beleza. Então, eu consigo colocar ali no cabeçalho da nota um grupo específico, tá? Por exemplo, carga de origem tal, eu posso dar esse nome ali no cabeçalho da nota e depois ele vai aparecer nessa lista de valores para eu fazer o pagamento, beleza? Então, aqui a gente tem a primeira aba que eu comentei, então vou passar aqui para a aba de opções de processamento de pagamento. Aqui a gente começa pela data do pagamento, que é de fato a data que vai ser paga, né? A conta bancária de desembolso, vou preencher qualquer uma aqui. O documento de pagamento. Aqui, normalmente, quando tem um cheque, alguma coisa assim, você precisa colocar um documento ali. Porque o cheque, ele acaba. Aqui no sistema também a gente consegue controlar a sequência de número do cheque, tá? Não é muito utilizado, né? Vamos dizer, o cheque não está utilizando mais, mas vamos lá. Conta bancária eu coloco, perfil do processo de pagamento. Aqui começa a coisa a ficar bem legal aqui, porque o perfil, eu vou tentar dar um resumo nele, mas basicamente no perfil a gente tem ali o cadastro o conjunto de tudo que é necessário ali para o Oracle saber, direcionar o Oracle o que ele vai fazer. Então você tem um perfil, vou te dar um exemplo, perfil de processo de pagamento imposto Itaú. Beleza. Lá dentro do setup desse perfil, eu vou a conta do Itaú, eu vou ter só a unidade de negócio que eu quiser, e vou estar apontando também para o formato Itaú, KNAB Itaú, tá? Então o perfil, eu vou tentar mostrar daqui a pouco, mas o perfil é algo assim muito importante assim no momento da definição de projeto, tá? Isso é bem importante, tá? Porque ele reúne todas as informações. Então, formato, quais as contas que você quer usar, quais são os métodos de pagamento que você pode usar, tipo de saída ali, né? Se você quer mandar um relatório para o fornecedor ou não. Vamos ver o que mais. A parte de transmissão também. Então, você está gerando um arquivo para o Itaú, lá você vai apontar o formato do Itaú. Mas você tem, ó, a transmissão é um setup a par que você também amarra no perfil e essa transmissão nela contém lá dados do seu servidor, de SFTP, onde aquele arquivo vai ser gerado, entendeu? Onde, vamos supor, o local ali onde da van bancária, né? Onde a van vai passar, levar esse arquivo para o banco, tá? Beleza, taxa de conversão aqui é para título também estrangeiro. Não vou entrar aqui em detalhes nesse ponto. E outra coisa importante que tem aqui são opções de processamento. Aplicar créditos até o valor de pagamento ser igual a zero, tá? Então aqui quando eu clico, ó, aplica aviso de débito e crédito e caso o valor líquido a ser pago seja negativo, cria um pagamento com valor igual a zero. Então assim, ele vai aplicar, você tem um título negativo do fornecedor, que é um aviso de crédito, e um título padrão.
Você marca aqui para ele conseguir, para ele fazer a baixa em conjunto ali, entendeu? Então, você tem lá, você recebeu uma nota no FDC de R$ 10.000 e aí você fez algum retorno ali para o vendedor de um produto que veio com problema. Então você vai ter uma nota de 10 mil e, por exemplo, um aviso de crédito de -1.000, né? Você marca aqui para você pagar os dois em conjunto, tá? Verificar parcelas? Sim, quando você marca aqui, o lote, essa solicitação de processo de pagamento, né, o lote, ele tem as etapas. Então, se eu marco aqui verificar parcelas, o lote vai fazer, quando ele selecionar todas as parcelas disponíveis, ele vai dar e vai te mostrar, falar, ó, encontrei essas parcelas, beleza? E aí você, então aquele conceito, né, de você dá um ok para submeter novamente, né? Falar, ó, ok, essa parcela eu quero, ele listou lá 100 parcelas a serem pagas. Você pode adicionar mais parcelas ou você pode remover, tá? Então eu marco aqui. Normalmente a gente sempre marca, né, para conseguir dar uma olhada ali, né, naquelas parcelas selecionadas. Depois disso, ele vai para a segunda etapa ali, que é fazer os pagamentos. Então ele pega aquelas parcelas ali. Imagina que você tem um fornecedor que tem, é, sei lá, 3 títulos, 3 parcelas. E ele vai transformar aquilo ali, se for da mesma conta bancária do fornecedor, vai transformar em um único pagamento, né? Então, são conceitos, né? Você tem parcelas, várias parcelas. Pagamentos. Um pagamento, ele pode ter uma ou mais invoices e uma ou mais parcelas, né, da mesma invoice. Então, ele faz um pause para você analisar isso também, né? E aqui, eu clico em marcar, para quando finalizar ali o lote, né, ele criar o arquivo de pagamento imediatamente, né? Você não precisa, se você não marcar isso aqui, você vai ter que entrar numa telinha lá e criar esse arquivo, tá? Tá, quando acontecer alguma falha, aí eu entro aqui, ó. Rejeitar somente o documento com erro. Interromper processo de verificação, rejeitar todos os documentos do fornecedor ou rejeitar todos os documentos da solicitação. Aqui normalmente a gente deixa em interromper o processo, tá? Estou falando aqui, mas é o que eu normalmente uso assim, né? Mas interrompe o processo para dar uma olhada. Ó, deu um erro aqui na geração do lote, o que acontece? O que acontece com o título, com o documento, que é a invoice? Para o processo para eu analisar. E pagamento aqui é a mesma coisa. O que acontece? Interromper o processo de verificação, beleza? Então o sistema para a gente dar uma olhada. E aprovações aqui, além do BPM, que a gente pode configurar a aprovação para o pagamento, eu posso também fornecer o primeiro aprovador, tá? Então eu posso colocar uma pessoa aqui, alguém que é cadastrado como funcionário e tal, para ser o primeiro aprovador do pagamento, tá? Se eu não colocar ninguém aqui, vai passar, não é um campo obrigatório, e aí ele vai só respeitar caso você tenha a hierarquia de aprovação ali, o BPM configurado para o pagamento, tá? Bom, vou aqui submeter o lote de pagamento. Tá? Deu um erro aqui, porque para esse banco eu coloquei um cheque, então eu tenho que pôr um documento de pagamento. Como se fosse o meu talão de cheque ali, tá? Beleza? Submeti. E aqui em cima eu vou sempre atualizando aqui. Ó. A solicitação requer atenção, concluído recentemente ou encerrado recentemente. Pode ser que o meu lote não tenha nenhum título, não encontrou nenhum título. O que acontece? Ele encerra o lote igual esse aqui, ó, que ele encerrou, sem parcelas disponíveis. Né? Pode ser que sim, ele vem para cá. Mas o que eu espero é que ele venha para cá, ó. Requer atenção. Beleza, tá aqui, ó. Ele veio para essa etapa aqui, está em espera por quê? Seleção de parcelas. Lembra que eu marquei o flag? Então ele parou aqui, ó. Revisão de parcelas pendente. Vou clicar em ação, aqui no canto tem as parcelas que ele encontrou, são 165. Vou clicar em ação e aqui a gente consegue ver um pouco desse primeiro processo que ele já fez, ó, todas as parcelas que ele recuperou. Então tem o nome de fornecedor, nome da nota, né? Data de vencimento, a moeda, o valor não pago, o desconto, os juros. Se você quiser, você pode colocar um desconto aqui também, tá? Na análise desse documento. Também podemos adicionar parcelas que não estão aqui, caso a gente não encontre. Posso submeter um relatório, tá? Aqui eu mostro pagamento antecipado. Não achou nenhum adiantamento para pagar, beleza. Aqui em cima é legal, cara, porque tem não selecionados. O sistema também ele pega aquelas notas ali que tem algum problema, ó, e dá um resumo. Ó. A nota da ANF nunca foi validada. Então tem 84 notas que não foram validadas. A ANF precisa de aprovação. Então o que acontece? Ele traz um resumo para mim, falando assim, ó, esse fornecedor, essa nota, com esse vencimento, que faz parte do meu critério, né? Desse valor, não entrou no lote de pagamento apenas porque a nota nunca foi validada. Tá?
Lógico, depois que foi validado, ela vai passar para aprovação. Aí viria, ele apareceria aqui, né? Nota precisa de aprovação. Ela está aqui, ó, 2 vezes, tá? Então, o sistema, além de ele pegar as parcelas, ele também fala, ó, eu só não peguei essa nota aqui por conta disso, né? Você resolva ali, então você consegue parar aqui, né? E ajustar o título, trabalhar com o título, tá? Taxa de conversão, a gente não tem aqui nada. E é isso, beleza. Analisei as parcelas, bom, quero pagar tudo isso, ok. Ah, deixa eu falar, eu consigo excluir também, tá? Uma parcela, ó, remover. Cliquei em OK. Boa. Próximo passo, a gente vai agora, o sistema ele vai fazer todo o agrupamento das parcelas, né? Ali por fornecedor e por conta bancária de fornecedor e vai parar no próximo passo, que são os pagamentos propostos, né? Vamos lá. Enquanto ele executa aqui, eu posso ver aqui embaixo, ó, solicitações de processo de solicitação de programação, está em execução, porque ele está criando os pagamentos. Ó, bem sucedido. Vamos lá. Então, provavelmente já apareceu aqui em cima. Apareceu, ó. Então, ó, a ação pendente para resolver erro de validação. Lembra que eu falei para interromper o processo? Aconteceu algum erro aqui que eu tenho que. Ó. Então, assim, aí ele começa a me dar alguns erros aqui, tá? Ó. Ele está falando que esse beneficiário, esse número de referência, a combinação da unidade de negócio, método, moeda não está com conformidade com as regras do uso do perfil, tá? Então, o perfil do processo de pagamento que eu usei tem regras ali dentro, tem regras de conta bancária, método de pagamento, moeda. Então, deu esse problema. Eu não consigo. Né? Eu quero que o sistema faça? Bom, remova esses caras aqui então. Quando acontece isso, a gente tem que dar uma olhada na nota, abrir o documento e verificar. Bom, qual que é o método? Remoto. Tá aqui, ó. Tá, mas o meu perfil, ele não permite remoto. Então é isso, tá? O problema pode ser esse. Então, assim, são vários pontos. Aqui é bem legal esse exemplo aqui, porque, cara, deu muito erro aqui, né? Eu peguei qualquer perfil de processo de pagamento que estava cadastrado, não cadastrei nenhum, né? Então eu posso vir aqui, ó, e excluir nos caras que eu quero. Ah, vou excluir esse. Cara, 64, todos deram problema aqui. Por conta do meu perfil, cara. Peguei o pior perfil aqui que eu poderia escolher, tá? E aí eu comentei para vocês que eu ia ver o perfil. Eu vou ver o perfil então. Antes de terminar o vídeo, então, vou encerrar o processo de pagamento ou eu vou reiniciar. Nesse exemplo, eu vou deixar aqui, né? E vou dar uma olhada aqui nesse meu lote que eu gerei e eu vou dar uma olhada nesse perfil, né? Como eu falei para vocês, esse perfil cheque padrão, o que está acontecendo, né? Vamos pensar assim, por que não pegou a minha nota que era, beleza, método de pagamento remoto. Vou clicar aqui em configuração e manutenção. Agora a gente já entra aqui no cenário de setup, tá? E esse é um setup que eu queria mostrar para vocês. Gerenciar perfil de processo de pagamento. Esse aqui, ó. Tá. E aí você chega num problema desse, né? A área de negócio comenta, ó, tá dando problema aqui, não tá entrando no lote. Vou clicar aqui no perfil. E aí lá mostra o... Bom, aqui já deu para ver o problema, tá aqui em método, ó. Esse perfil, óbvio que cheque padrão só iria aceitar o método de pagamento cheque, tá? Então, esse é o problema que estava acontecendo ali. Não tem nenhum documento meu, daquele 65 ali, que tem um método cheque, beleza? Vou aproveitar aqui para mostrar um pouco rapidinho aqui o setup de perfil. Então aqui eu coloco, ó, método, contas bancárias, unidades de negócio e as moedas. Então lá vai dar problema também, porque achou nota com moeda euro, né, e não pode, esse perfil só aceita dólar. Tá? Aqui em cima é o formato. Aqui é onde a gente fala assim, ó, vamos pensar aí o Itaú. Aqui seria o meu. Aqui eu não vou ter, né? Mas ó, Borderô Brasil. Beleza. Aqui eu teria um formato chamado eletrônico, por exemplo. KNAB Itaú, KNAB 240 e tal. Esse setup aqui de perfil, depois eu pretendo fazer um vídeo com detalhes falando de cada aba disso aqui, tem bastante coisa, e também entrar no formato, tá? Mas o vídeo de hoje é isso. Depois ali, eu não consigo concluir o lote, justamente porque essa base aqui, meu, não tenho tantas notas, não tenho
Eu só consigo trabalhar nela, né? Quando o tempo que eu tenho aqui, eu não consigo criar notas, nada. Eu tenho uma ideia na cabeça, falo, ó, vou criar, é, vou mostrar nos vídeos hoje como fazer um lote de pagamento. Essa é a ideia que eu tenho, eu venho aqui no tempinho que eu tenho e faço o vídeo, tá? Mas é isso, eu tento passar o máximo de informação possível que eu tenho aqui, beleza? Então, para quem curtiu aí, dá um like e se inscreva aí no meu canal. Valeu!